Para todo sempre seja exaltado o glorioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para continuarmos os estudos sobre sinais da volta de Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e temos estado juntos em outras oportunidades, né? E na ministração anterior, com referência aos sinais de Mateus capítulo 24, nós abordamos sobre os falsos profetas. E ali falávamos sobre o último falso profeta, aquele que a Bíblia menciona em Apocalipse no capítulo 13, versículo 11, que diz: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Como já dissemos na ministração anterior, durante 22 vezes a palavra cordeiro refere-se a Jesus Cristo, mas nesse momento está se referindo sobre essa segunda besta. Então agora nós continuaremos falando sobre o falso profeta e algumas doutrinas e práticas da denominação que ele representa, a Igreja Católica Apostólica Romana. É claro que já falamos algumas doutrinas, algumas práticas, né, desta denominação anteriormente, e agora queremos dar continuidade, apontando que o Papa Silvestre II, de 943 a 1003, ele disse o seguinte: vários clérigos cristãos previram o fim do mundo para o ano 1000, inclusive o Papa Silvestre II. Então, tumultos ocorreram na Europa e peregrinos foram em direção ao leste de Jerusalém. Então, isso aconteceu naquela oportunidade e queremos também trazer, em relação ao Papa Inocêncio III, né, que operou entre 1160 e 1216, em 1216, o Papa Inocêncio III previu que o mundo acabaria 666 anos após o surgimento do Islã. Outro Papa também, podemos mencionar o Papa Bonifácio VIII, o ano 607 é referência. Ele disse o seguinte: nós declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda criatura humana a sujeição ao pontífice romano. Veja o que ele declarou naquela ocasião. Já o Papa Pio IX, de 1846 a 1878, foi a sua gestão. O Papa é Cristo em exercício e em jurisdição e poder. Nós nos prostramos perante a sua voz, ó piedoso, como perante a voz de Cristo. Isso ele falou no Concílio do Vaticano de 1870. Já o Papa Leão XIII, que operou entre 1878 e 1903, fez a seguinte afirmação: nós ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Então veja as heresias e os absurdos, né? Heresias defendidas pela Igreja Católica Romana com os anos em que foram instituídas, evidentemente. Vamos relatar aqui algumas, né? Por exemplo, a existência do purgatório, isto é negar a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Eles afirmam também que Maria nasceu sem pecado e foi para o céu e não vai passar pela ressurreição dos mortos, né? Uma outra heresia que os católicos romanos sustentam. Infelizmente, a grande maioria dos católicos romanos preferem acreditar em Papai Noel e também no Coelhinho da Páscoa, né? Isso é lamentável, do que acreditar nas Escrituras Sagradas e também nos sinais visíveis do fim dos tempos em que nós estamos vivendo, né? Existe uma expressão chamada estigmata, que são marcas em que pessoas
que garantem que receberam no seu próprio corpo as marcas de Cristo, como, por exemplo, a coroa de espinho, marcas da surra em que Jesus tomou, os cravos nas mãos e também nos pés. Então, esses estigmatas, eles garantem que receberam nos seus corpos essas marcas. O segmento da Igreja Católica Romana, chamado de Opus Dei, utiliza o cilício, que é uma cinta com cravos de metal, sim, para a prática de autoflagelo. Então, é uma prática que eles também utilizam, né? O ecumenismo, por exemplo, é a união de todas as religiões sob a égide de Roma, então presidido pelo Papa Romano, né? Essa situação nós estamos vivendo na atualidade e sabemos que é assim. Tradicionalmente, a árvore utilizada no Natal é o ipê. E algumas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana nós queremos também estar falando mais sobre este assunto. Por exemplo, a doutrina do romanismo ensina que para que uma pessoa seja salva, para uma pessoa alcançar a sua salvação, é necessário cumprir os 7 sacramentos, ou seja, o batismo, o que eles acreditam que limpa de todo o pecado e faz renascer a vida da graça e torna a criança um membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim eles acreditam, assim eles pregam. E dessa maneira os pais são os responsáveis para levar a criança, o recém-nascido, para ser batizado. Depois vem a crisma, né, que concede força espiritual do Espírito Santo para fugir de toda tentação. Depois, o outro sacramento é o matrimônio, e aí eles dizem que proporciona ajuda ao casal para viver a sua vida conjugal, né? Depois tem a confissão, que para aqueles que praticam pecado mortal, ou seja, a imoralidade, a embriaguez, ou até mesmo deixar de ir à missa regularmente aos domingos, então, após repetir a reza, o ritual do padre, aquilo que o padre ordena, então esse padre concede o perdão. E tem uma outra condição, que é a unção do doente antes de morrer, para preparar a sua alma, se não passar por esse estado de graça, essas pessoas irão para o inferno, né? É o que eles afirmam. Mesmo assim, recebendo a extrema unção, irão para o purgatório, para a purificação dos seus pecados, antes da salvação, evidentemente. E com isso, eles rezam missas e outras oferendas, eles fazem também após a morte da pessoa, né? Então, nós entendemos, portanto, que para os católicos romanos, a questão da salvação ela é tão complexa, ela é tão complicada, que eles deixam esse assunto para resolver após a morte. Eles não têm direção, eles não têm direcionamento, conhecimento para resolver a questão da salvação em vida. Eles deixam para depois da morte. No ano 375 da nossa era, nós tivemos a veneração de anjos e santos mortos por parte dessa igreja. No ano 431 foi instituído o culto de Maria, a Mãe de Deus. No ano 593, a instituição da doutrina do purgatório. No ano de 1190, a venda das indulgências. No ano de 1215, a teoria da transubstanciação. O que é isso? É o pão e o vinho que se transformam em corpo e sangue de Jesus Cristo na missa, e assim renova o sacrifício de Jesus Cristo. É o que eles pregam. No ano de 1274, o purgatório foi declarado como doutrina, efetivamente. No ano de 1545, a tradição tem autoridade igual à da Bíblia. Isso foi afirmada
por essa igreja. No ano de 1717, o aparecimento da imagem de Aparecida no Brasil. Então, eles têm essa data, esse registro, né? E nós, evidentemente, resistimos à Rainha dos Céus com a cara de Aparecida, que continua influenciando, infelizmente, a nação brasileira. E assim nós resistimos à idolatria que dá legalidade aos ataques infernais na nação brasileira. A Rainha dos Céus é Astarote. Nós temos essa indicação no segundo livro de Reis, no capítulo 23, versículo 13. Olha o que está escrito nesse texto. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, o rei de Israel. Veja o que está escrito, acompanhe comigo. Para Astarote. Veja que foi para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. É isso que revela esse texto que acabamos de ler, né? Agora, veja o seguinte, que se apresente como contrapartida do feminino é o deus Moloque, é esse que se apresenta, né? Então, veja que ela é a deusa do Sidom, Astarote, a deusa chifruda, lua dos orientais. Na Grécia, ela é Afrodite. Em Cartagena, ela é Tanite. No Egito, ela se apresenta como Ísis. Sim, no Japão, ela se apresenta como Amaterasu. Na China, ela é Quan Lin. Na Assíria, ela aparece como Istar. Suas características são: ela é a promotora da prostituição e ela exige sacrifício de crianças. Exatamente isso que você ouviu, e ela opera juntamente com Moloque. Esse demônio odeia o casamento e odeia também a mulher e as crianças. Ela também é deusa da mutilação. Então, tudo isso reunido desse demônio que chama Aparecida. No ano de 1834, então foi instituído a Imaculada Conceição da Virgem Maria. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, portanto, declarada como doutrina. Então, isso foi sacramentado por aquele Papa. Em 1870, foi declarada a infalibilidade do Papa. Sim, então, para os católicos romanos, o Papa é infalível. Já no ano de 1901, bispos da província eclesiásticas meridional do Brasil acataram a ideia de Dom Joaquim Arcoverde, arcebispo do Rio de Janeiro, de formalizar um pedido ao Papa para a coroação da imagem da Senhora Aparecida. Isso mesmo. E assim o Papa Pio X aceitou o pedido e assinou o decreto. Então veja as operações dessa igreja, dessa dominação ao longo do tempo, né? Já em fevereiro de 1904, nós tivemos a coroação da imagem da Senhora da Conceição Aparecida e a sua proclamação como Rainha do Brasil. No dia 8 de setembro de 1904, Aparecida foi coroada e oficialmente declarada como a padroeira do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, né? O episcopado brasileiro reuniu-se em Aparecida e, com a presença do senhor Núcio Apostólico Dom Júlio Tonti,
e também com numerosos sacerdotes e, evidentemente, muitos religiosos estiveram ali presentes, e assim milhares de pessoas, de romeiros, né? Dom José de Camargo Barros, bispo de São Paulo, coroou solenemente a imagem da padroeira do Brasil. Então veja a quantos andam, né, a nação brasileira com essa maldição sobre os seus ombros. E aí, em seguida, foi inaugurado um monumento à Imaculada Conceição em comemoração dos 50 anos de proclamação do dogma da Imaculada. Da Imaculada Conceição. E eles não param por aí, né? A Santa Sé, por exemplo, por meio dos seus pontífices, tem sido, ou melhor, tem tido gestos de apreço e incentivo à devoção ao povo brasileiro à Virgem da Conceição Aparecida. Eles insistem nessa situação, né? Infelizmente, muitos acabam sendo adeptos disso. No ano de 1930, o Papa Pio XI designou o Brasil, reconhecendo por decreto, de forma oficial, a Virgem Aparecida, a rainha e padroeira de todos os brasileiros. Isso foi realizado, foi estabelecido e está aí nos anais da Igreja Católica Romana, né? No ano de 1936 ou 1940, oficializado a Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. E já no ano de 1950, a Assunção da Virgem Maria. Eles declaram isso. E também no ano de 1965, a Declaração das Religiões Não Cristãs. Eles fizeram ali uma relação, né, dizendo quais eram as religiões não cristãs. Em 1967, o Papa Paulo VI fez a entrega da Rosa de Ouro ao Santuário Nacional por ocasião dos 250 anos do aparecimento da imagem. O Santuário de Aparecida, para você ter uma ideia, ele é o segundo maior do mundo. Ele só perde para o de São Pedro no Vaticano, né? Mas aquela basílica ali no município de Aparecida, ali no estado de São Paulo, tem esse status. No dia 16 de outubro de 1978, o Papa João Paulo II foi eleito e assumiu aos 58 anos de idade. Novo demais para as características expostas, exigidas, né, pela Igreja Católica Romana na modernidade, né? Mas o Papa sim assumiu. E no ano de 1980, em sua primeira visita, João Paulo II também foi o primeiro Papa a pisar no Brasil. Sim, evidentemente. E ali ele foi recebido por aproximadamente 4,5 milhões de pessoas, né? No mês de julho daquele ano de 1980, o Papa João Paulo II consagrou o Santuário Nacional de Aparecida e concedeu ao templo o título de Basílica Menor. Exatamente. Naquela ocasião isso ocorreu, né? Foi feito dessa maneira. Já no dia 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II ele sofreu um atentado a tiro, e aquele atentado foi a queima-roupa. O atirador, um terrorista e um assassino árabe, né, Mehmed Ali Aka, ele foi condenado à prisão perpétua. E aquele atentado foi executado, foi feito, né, com uma bala envenenada, o que por si só daria para matá-lo. E assim feriu o Papa no braço, na sua mão esquerda e também no seu abdômen. Além disso, o projétil atingiu seu intestino grosso,
transfixando e permitindo, via disto, evidentemente, o vazamento de grande quantidade de fezes para a cavidade abdominal, né? Então, teve essa consequência e, dessa maneira, contaminou e, originalmente, houve ali uma infecção generalizada e de caráter letal, evidentemente, né? E ele foi curado, e a sua cura ele atribuiu como um milagre da Senhora de Fátima. Exatamente isso que você ouviu. Como que pode atribuir a Jesus Cristo, né? Não conhece. Então, a partir daí, a humanidade passou a segui-lo de forma frenética, né? Freneticamente, o Papa foi seguido. No ano de 1985, foi noticiado pelo jornal O Globo, né, do dia 19 de agosto de 85, que em visita de 12 dias a vários países africanos, o Papa João Paulo II declarou: se necessário para o bem da Igreja, eu iria a Moscou. E nós sabemos que Moscou é a capital internacional do ateísmo. E continuou, ele iria também a Meca. A Meca, sabemos que é o principal templo do islamismo. E ele finalizou dizendo, e até mesmo me entrevistaria com o diabo. Então veja as expressões, né, que não tem cabimento e nem base nas escrituras para esse tipo de comportamento. No ano de 1986, por iniciativa do Papa João Paulo II, foram convidados 160 líderes religiosos para realizarem juntos e todos em concordância o reconhecimento de que todas as religiões do mundo formam uma única comunidade. Então veja o que aconteceu naquela oportunidade, né? Então tratou assim todas as religiões como válidas. Então muçulmanos de 9 nações cantaram o Alcorão, invocaram seus deuses. Então foi ali uma contemplação, foi uma festa, foi uma união em torno de todas as religiões. Em outubro de 1991, nós tivemos a segunda visita do Papa João Paulo II ao Brasil, né? Em outubro de 1997, nós tivemos a terceira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, e ali ele foi recepcionado, pasmem, por aproximadamente 15 milhões de pessoas. Então veja o poder de persuasão, né? Em maio do ano 2000, foi revelado pelo Papa João Paulo II que o terceiro segredo de Fátima não era o fim do mundo, e sim o milagre de Roma, né? O perdão e o bem. Simplesmente isso foi declarado porque ele disse que Fátima sim o revelou. No ano de 2002, apenas um padre americano, em 30 anos de exercício do sacerdócio, ele molestou mais de 140 crianças. Então veja, um verdadeiro pedófilo, né? No dia 20 de maio de 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso foi recebido pelo Papa João Paulo II, e ali ele foi abençoado, e assim recebeu uma imagem da Madre Paulina do agonizante coração de Jesus. Sim, é exatamente isso, né? Madre Paulina do agonizante coração de Jesus. E assim aquele presidente na época convidou o Papa para visitar o Brasil, e tudo por conta da cerimônia de canonização. No dia 2 de novembro de 2002, o padre Marcelo Rossi, né, ele conseguiu reunir 115 mil pessoas em uma missa de finados. Veja a multidão que segue atrás do engano, né? No dia 16 de outubro do ano de 2003, o Papa João Paulo II completou 25 anos de poder e foi o segundo papado mais longo, né, da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Já no dia 1º de maio de 2004, o Jornal Nacional noticiou o seguinte:
Decreto do Papa João Paulo II aos brasileiros. Preste muito atenção. Declara indulgência, perdão de todos os pecados dos brasileiros devotos de Aparecida. Em contrapartida, esses devotos deveriam rezar em intenção ao Papa e também deveriam se confessar regularmente ao padre. Então veja o decreto daquele Papa perdoando os pecados de todos os brasileiros que fossem devotos de Aparecida. Já no dia 24 de agosto de 2004, o Papa João Paulo II reza a última missa diante de uma imagem,